Mauro César Pereira, né? A gente está falando dessa situação aí, né, Mauro? Do Zubeldia, e você mesmo disse com relação ao Dorival. Ter Dorival Júnior vago no mercado não quer dizer muita coisa, mas gerou um baita burburinho aí, né, na torcida do São Paulo. Ah, Dorival foi demitido da seleção, demite o Zubeldia, demite o Zubeldia. E você disse, pô, se for para demitir baseado em Dorival, acho muito errado. Mas a pressão aumentou no Zubeldia, Mauro. Hoje, quem você acha melhor para esse São Paulo? Zubeldia ou Dorival Júnior? Eu acho melhor o Casares vir a público e falar para o torcedor de São Paulo bem claramente o seguinte: olha, o São Paulo dobrou a sua dívida, né? Na minha gestão, não é isso? Dobrou a dívida na minha gestão, ou seja, a minha responsabilidade, eu sou o presidente, né? Para ganhar a Copa do Brasil, fizemos um esforço, um investimento que o clube não tinha condição. Contratamos um jogador chamado Ramos Rodrigues. Aí tem que olhar no balanço agora quanto custou a brincadeira, talvez lá a gente consiga descobrir, né? Que não deu retorno técnico, por exemplo. Então cometi erros aqui na gestão e agora estamos tentando corrigir. E para corrigir, o São Paulo tem que passar por uma restrição orçamentária muito grande. Foram vendidos vários jogadores, foram contratados muito poucos jogadores. O São Paulo preferiu investir em um Oscar ao invés de em 4, 5 caras para repor posições. Aí o Oscar se machuca, você não tem ninguém. Você pede, por exemplo, por que o Wellington Rato saiu? Vocês conseguem entender? Eu não consigo entender. Por que o Wellington Rato saiu? O Vitória fez uma proposta das Arábias, assim, para levar? 5 milhões de reais. Para que vendeu o Wellington Rato? Essa questão de enxugar. Você enxuga a folha e você faz todos o quê? Eles, Rato, Michel Araújo, então, Nestor. aí você perde esses jogadores, você negocia esses caras. Ok, não é por nenhum valor estratosférico, não é que vai mudar a vida de São Paulo, mas você não consegue outros jogadores mais baratos e melhores. Então você abriu mão dos jogadores, mas você investe no Oscar. Ah, mas o patrocinador paga metade. Sim, mas o salário é alto. Nada contra o Oscar. Aí você tem um Oscar. Contratar o Oscar e perder vários jogadores é mais ou menos o seguinte: eu comprei uma televisão nova de 700 polegadas, mas eu não tenho um sofá, a minha geladeira está quebrada. O São Paulo vive assim. Aí pega uma caixinha de isopor, bota um gelo, senta numa cadeirinha de praia, se tiver, mas a cadeirinha de praia está meio quebrada, mas a televisão do cara é espetacular. É isso. São Paulo não investiu na estrutura do seu time. Então o técnico, seja ele qual for, vai sofrer com isso. São Paulo jogou essa partida agora com vários garotos da base no banco e eles terminaram o jogo jogando. Uma coisa é você lançar um menino da base num time com jogadores experientes, ou dois. Outra você falar, garotada, entra aí e resolve. É uma chance até de queimar, eventualmente, jogadores com potencial. O São Paulo vive um momento delicado como clube. Essa medida ela é tardia. Muito. E necessária, né? Sabe, um doente que ficou um tempão sem tomar um remédio. Aí quando chegou um dia no médico e falou assim: cara, lembra que você veio aqui há uns 2 anos e eu falei que você tinha que fazer esse tratamento aqui? Pois é, você não fez, né? Agora, se não fizer, você vai morrer daqui a pouco, cara. Aí o cara sai desesperado, tomando todos os remédios, fazendo tudo que o médico manda, porque ele viu que a coisa chegou num ponto insustentável. É o São Paulo. E aí tem um problema sério, que é a existência da crise do Corinthians financeira, que ela ofusca do São Paulo. A dívida do São Paulo é grande, mas a do Corinthians é tão grande que ela ofusca. Então fala-se muito menos da dívida do São Paulo do que da do Corinthians, porque a do Corinthians é muito maior. Isso acho que é ruim, porque parece que não está tão feia a coisa. Eu lembro no ano passado de algumas pessoas achando, não, porque o São Paulo está se organizando, porque ganhou a Copa do Brasil. Tinha gente que entendia que não, queria o Fluminense. O Corinthians quase ganhou em 2022. Isso. Não, o Fluminense ganhou a Libertadores, porque o Mário Bittencourt não tá, o Fluminense está todo, agora querem fazer SAF no Fluminense, porque a corda está no pescoço, cara. Então, assim, o problema não é o técnico, gente, é muito maior, aí você tira o Zubeldia, põe outro, o cara vai constatar a mesma coisa, não tem jogador, preciso de reforços, não posso contratar, não tem dinheiro, tem um FDIC aqui, tem uma restrição orçamentária. Então acho que a discussão está errada, a discussão não é o campo e bola, a discussão é a estrutura do clube no todo e a situação na qual o clube se meteu. E falta sim ao presidente de São Paulo ele dar a cara e falar para o torcedor: gente, a situação é essa. Vocês gostaram de ganhar a Copa do Brasil? Não gostaram? Pois é, também gostei, mas a Copa do Brasil é um pedaço da história, né? É um pedaço da história. E a promessa dele era de redução de dívida, de corte de custos e tal, que ia fazer. Eu fiz uma entrevista com ele em 2023 e ele falou: não, estamos reduzindo aqui, meu jogador mais caro é o Caleri, o Corinthians, ele até falou assim, tem vários que custam mais do que o Caleri. Aí ele foi contratando mais jogadores, foi fazendo mais aquisições, enfim. E isso é só um pedaço da questão, né? Acho que assim, a questão da gestão no todo. Agora, não tem muito jeito, não. Qual a expectativa do São Paulo no Brasileiro? Ficar numa posição boa ali, longe do rebaixamento. Eu vejo assim. E tentar
fazer com que garotos apareçam, né, e sejam bons jogadores úteis. Talvez seja por aí. E no mata-mata fazer o melhor possível. Por exemplo, empate com a Aliança Lima. Claro que é frustrante. Mas, cara, os caras eliminaram o Boca Juniors. Você acha que o São Paulo, com o time atual, com desfalques, né? Sem os jogadores mais importantes, não corre risco? Corre contra qualquer time. Vai correr risco. Claro que vai correr risco. Então, acho que perde-se muita noção. Aí vem aquelas bobagens. Por exemplo, há quem diga, é técnico para a LDU. O LDU tem mais títulos internacionais do que o Corinthians. LDU nos últimos 20 anos. E mais do que o São Paulo nos últimos anos, exato. Libertadores e... Pois é, porque o São Paulo ganhou em 2005 a Libertadores, eles ganharam em 2008 a Libertadores e 2 Sul-Americanas. Uma em 9 e a outra agora em cima de um brasileiro e eliminando o São Paulo do Dorival na semifinal com o Zubeldia. Então, assim, é demérito você ser um técnico da LDU, quer dizer, assim, isso é uma empáfia brasileira muito engraçada, né? Quem falou isso, a gente sabe quem falou, né? Falaria alguma coisa assim do Corinthians. Imagina um camarada lá no Equador falando assim, esse cara é técnico para Corinthians, só tem uma Libertadores só, né? Porque a LDU tem uma Libertadores, 2 Sul-Americanas. Pô, algum ex-jogador, ou jornalista equatoriano poderia falar isso. E vai soar normal para eles lá. Não, mas o Corinthians tem uma grande torcida. Tem torcida, mas só tem torcida, porque título a LDU tem mais, e tem. Ora, não tem. Posso até estar esquecendo alguém, vocês podem lembrar, de 2008. Pega o primeiro título internacional da LDU, que foi 2008 a Libertadores. De lá pra cá, eu acho que os únicos brasileiros que tem mais que eles são o Palmeiras e o Flamengo. Se pegar de 2008 pra cá, esse recorte. Eu acho que só os dois. Acho que mais ninguém mais tem. De um título continental. Uma Libertadores e 2 Sul-Americanas. Que eles ganharam. Mais de um título continental, nenhum brasileiro. É verdade. Você pode pegar, então, o Corinthians... O Inter, né, tem ganhado uma Libertadores e uma Sul-Americana. Ele ganhou uma em 2010, outra em 2008. Uma Libertadores em 10, Sul-Americana em 8. Outra foi em 2006. Não tem mais também, são 2. Eles têm duas Sul-Americanas no período. Então, assim, falei o Corinthians, vale para o Botafogo, que é o atual campeão, vale para o Atlético Mineiro, atual vice-campeão, vale para o Fluminense, o campeão do ano anterior. O Cruzeiro já tem Supercopa, né? Que na época não tinha Sul-Americana, mas ele ganhou a Supercopa, ele ganhou 2 Libertadores, né? Não, eu digo nesse recorte. Não, no recorte não, nada. Então, assim, na história toda, pega a história inteira. O Fluminense, o Botafogo, o Atlético Mineiro, o Corinthians tem uma Libertadores. Ele deu mais. Também, né? O Vasco tem uma Libertadores, né? Então, assim, você pega esses times todos, tem uma Libertadores. A LDU tem mais. Aí, é time da LDU, é técnico para a LDU. Isso não é demérito, cara. Daqui a uma semana a LDU pode dar um coco no Flamengo. Em Quito a gente vai estar falando da LDU aqui, porra. E aí, essa visão é muito distorcida, diminui o profissional, entendeu? Sim. Quando o problema não está no cara. O que eu acho que o maior problema do Zubeldia, claro, comete seus erros ali, como técnico, acerto, tem erros. Eu acho que o que mais me incomoda é o descontrole dele. Eu acho que está na hora de mudar isso aí, né? Atrapalha às vezes. Aquela expulsão, muito, né? Aquela expulsão, o jogo contra o Atlético, né? Um negócio bizarro, pô. Sabe? Porque ele estava com a razão, mas ele consegue jogar a razão no lixo. Mas, assim, toda a culpa está jogada em cima do cara, por que não se discute as decisões da diretoria? Sabe? Não, é tudo em cima do técnico, se o técnico fosse o único responsável nessa engrenagem. Então troca, coloca outro. Acha que vai resolver? Tá bom. E acho engraçado o Dorival ter tanto prestígio depois do que foi na seleção brasileira. É um trabalho fraquíssimo. Chegou a 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Seu pai falou muito antes do começo do campeonato. São Paulo tem um padrão. Vai demitir o Zubeldia na 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Zubeldia chega sob pressão na 4ª rodada do Brasileiro. Aí eu te pergunto, São Paulo pode ter o retorno de 2 reforços para a partida contra o Botafogo. Caleri, que vai retornar de suspensão contra o Cruzeiro, depois de ter sido expulso contra o Atlético Mineiro, e ainda tem a expectativa de contar com a Arboleda. Agora, Bruno, o São Paulo está a 2 posições da zona do rebaixamento. São Paulo tem 3 pontos, 3 empates. 3 empates jogando mal. Se não vencer nessa rodada, Bruno, o São Paulo, eu acho que o Zubeldia tem grandes chances de queda. E é um jogo nada mais, nada menos contra o atual campeão brasileiro, que é o Botafogo, no Newton Santos. Ou seja, de favorito o São Paulo não tem nada. Não é favorito. O Botafogo também tem seus tropeços, perdeu para o Bragantino, mas o São Paulo não é favorito lá, não. São Paulo, aliás, tem tido problemas com o Botafogo nos últimos anos.
O São Paulo, acho que tem um tempinho que não ganha do Botafogo. Agora eu não me lembro exatamente. Tem bastante tempo. Foi com o Diniz. A última vez que foi 4-0, acho, né? E foi o ano que o Botafogo foi rebaixado. Foi o último colocado. Então, desde 2020 não ganha do Botafogo. E o Zubeldia, como todo treinador que os resultados não são bons, ele está pressionado. O trabalho dele, principalmente de criação, não é bom. O time tem muita dificuldade. E aí, quando perde seus 2 melhores jogadores, sofre muito para criar. Coletivamente, é um time que não consegue envolver seu adversário. Mesmo falando até mais dos jogos do Morumbi, né? Porque no Brasileiro, o jogo com o Atlético no Mineirão, acho que foi até um bom jogo do São Paulo, mas era um outro cenário, né? O Atlético tinha que se expor um pouco mais. Quando jogou com o Sport, com o Cruzeiro no Morumbi, o time foi mal. O time teve muita dificuldade. Contra o Aliança Lima até faz um bom primeiro tempo, mas depois entrega a vitória para o adversário no segundo tempo, né? Sofre o empate. O Zubeldia, ele está já há um bom tempo que ele é muito contestado, hoje pela maioria da torcida, acho que até pouco tempo era mais dividido, hoje é pela maioria, e até no clube também. No clube, não, está longe de ser um treinador com grande moral, não, vamos segurar de qualquer jeito, não tem isso. Depende muito do que tem no mercado. Dorival Júnior, não se tem uma certeza que ele está disposto a voltar a trabalhar e seria o nome que o São Paulo iria atrás. Então depende muito também do que aparecer no mercado, mas não é um treinador que a diretoria hoje vai manter, vai garantir de qualquer maneira. Se não conseguir resultado rápido, ele pode acabar saindo do clube, sim. É uma situação, né, que o Zubeldia, ele realmente está numa situação complicada, né, nesse São Paulo. Ele está sendo pressionado. E aí é uma coisa que muito torcedor, o Bruno inclusive, né, que o Bruno torce para o São Paulo, defende dele permanecer. Porque o Bruno fala, não vai mudar muita coisa esse São Paulo com outro treinador. E o próprio Mauro César Pereira, né, o Raí, ele já falou algumas vezes, gente, vai pressionar treinador, porque o Dorival tá vago no mercado. Eu também não acho o Dorival esse super treinador que muita gente acha. Quando eu falei isso e ele chegou no Flamengo, calei a boca? Calei. Ele ganhou a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil. Agora, foi para a seleção brasileira. A gente viu o futebolzinho que a seleção mostrou. Mas ele ganhou a Copa do Brasil. E aí, Raí, realmente ter o Dorival no mercado vale pressionar o Zubeldia ou não? Ou não vale tudo isso também ter o Dorival livre no mercado? E depois eu quero escutar o Mauro. Eu acho que isso é uma coisa muito do torcedor, né, Pilhado? E assim, eu acho que é até um pouco normal. Eu não faria essa troca, não trocaria o Zubeldia pelo Dorival. O que também não quer dizer que não dê para fazer uma avaliação do trabalho dele e encontrar problemas. O time dele tem muitos problemas, mas eu não faria essa troca especificamente. Mas acho que do ponto de vista do torcedor é meio normal. O torcedor tem ali na memória dele o Dorival que levou o time a ganhar o título da Copa do Brasil. Acho que é muito por isso, né? O torcedor não olha para a seleção brasileira, que foi mal e tal. Quando o cara olha para o time dele e vê ali um treinador como o Dorival no mercado e um treinador que não está ali desenvolvendo um grande trabalho, no caso o Zubeldia, ele vai rapidamente se lembrar disso, né? Pô, tem um cara no mercado aí que conseguiu ali com um time que não era espetacular, e não era mesmo, ganhar um título, levar o time longe, enfim, não fez um bom campeonato brasileiro também. Então tem várias coisas que dá para analisar, né? Se a gente for voltar lá pro trabalho do Dorival, dá para olhar pro título da Copa do Brasil, que foi excelente, mas dá para olhar pro Campeonato Brasileiro, que foi péssimo também. O São Paulo foi ganhar um jogo como visitante na 36ª rodada. Tomou 5-0 do Palmeiras como campeão da Copa do Brasil. Então, assim, tem várias coisas, né? A informação que eu tenho em relação ao Zubeldia é que ele está mantido pelo menos até o retorno de Lucas e Oscar. No sentido de que a diretoria quer dar a ele a possibilidade de ter os 2 principais jogadores do time de volta, né? O Lucas e o Oscar. E com isso ele poder desenvolver um trabalho, né? Porque a avaliação interna é que o time muito desfalcado não permite a ele entregar ali um desempenho melhor do que aquele que o São Paulo vem entregando, o que até
aceitável, né? De fato, o time hoje tem muitas baixas, né? São 6 jogadores. No jogo do final de semana eram 6 jogadores de fora. 2 da defesa, a Arboleda, o Ferrarese uma opção, a Arboleda por lesão. No meio-campo não tem o Pablo Maia há algum tempo, então com isso o Alisson teve que mudar de posição. O Alisson foi achado como um segundo volante ali pelo próprio Dorival, né? Um grande mérito do trabalho dele no São Paulo também foi esse. Mas sem um jogador para fazer a função de primeiro volante, o Alisson recuou e está jogando de primeiro volante. Na frente não tinha Lucas, não tinha Oscar, não tinha o próprio Calleri, que atravessa uma fase muito ruim. E aí ele colocou o Ferreirinha, que tem feito gols aí, colocou o Lucas Ferreira, garoto da base também. Então, nesse momento é um time bastante desfigurado. E a avaliação da diretoria é que com o retorno de Lucas e Oscar pode-se produzir algo melhor. Mas também com Lucas e Oscar, o São Paulo fez jogos ruins nessa temporada. Então, tem muitas coisas, né? Não é um ponto só, não é uma coisa só. O trabalho do Zubeldia eu acho que merece uma análise mais ampla, olhando para vários aspectos. Mas eu não faria essa troca dele pelo Dorival Júnior. Acho que se o São Paulo continuar nessa onda aí de resultados ruins, né? Não vem ganhando, os resultados não são tão bons. No Campeonato Brasileiro, 3 empates, empatou com a Alianza Lima também, embora tenha ganhado do Tadieres fora de casa. Mas se os resultados não melhorarem, eu acho que a direção vai acabar trocando em algum momento aí nas próximas semanas. E a tendência é que seja o Dorival. Então é mais ou menos esse aí o raio-x do momento do São Paulo, pilhado.